Olá, bem-vindos a mais um vídeo da plataforma Moretti, onde abordamos temas referentes à agronomia e à engenharia agrícola. Hoje nós falaremos sobre este tema, capacidade instalada com biomassa do mundo e do Brasil. Mas antes eu quero me apresentar. Eu me chamo Ana Paula, eu faço curso de agronomia e estou fazendo a matéria de energia para a agricultura, ministrada pelo professor Jorge Luiz Moretti. Antes de nos aprofundarmos sobre o assunto de capacidade instalada, nós precisamos entender o que é a biomassa. Então, a biomassa ela tem como definição que seria toda a matéria orgânica, seja de origem animal ou vegetal, que tem como finalidade a produção de energia. Como exemplo, nós temos os resíduos vegetais, que podem ser o bagaço de cana, podem ser resíduos florestais, como casca de madeira, resíduos industriais, como o lixo industrial, e resíduos animais, como o esterco. Existem 5 formas de transformar a biomassa em energia. São elas: a pirólise, fermentação, gasificação, combustão e cocombustão, sendo a mais comum a combustão, que nada mais é do que a queima da biomassa por meio de altas temperaturas e grande quantidade de oxigênio, que resulta em vapor e alta pressão. Para falar sobre os maiores produtores de biomassa do mundo, nós não temos um ranking oficial mundial dos produtores de biomassa, apenas dados estatísticos. Então, nós temos esta tabela que mostra que no ano de 2005 os Estados Unidos lideravam a produção de energia a partir de biomassa, por conta da produção de milho. Em segundo, a Alemanha e em terceiro, o Brasil. Então, a Alemanha ela era a maior produtora de biodiesel e o Brasil em terceiro lugar como maior produtor de etanol através da produção de cana-de-açúcar. Os dados mais recentes em relação à produção de bioenergia mundial foi encontrado do ano de 2016, no qual aponta que o Brasil passou os Estados Unidos em relação à produção de bioenergia, devido à grande produção de cana-de-açúcar, que atualmente o Brasil lidera essa produção de cana-de-açúcar. A capacidade instalada da geração de bioenergia através da biomassa no Brasil, segundo dados da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a cana-de-açúcar representa a quarta maior fonte da matriz energética de bioeletricidade do país. Em 2020, a produção de bioeletricidade de cana foi de 22,6 mil gigawatts, representando 82% de toda a geração de energia elétrica a partir da biomassa no país. E segundo esse mesmo site, nós temos o potencial de produzir até 148 mil gigawatts. Porém, nós aproveitamos apenas 15% desse potencial. Se houvesse aproveitamento pleno da biomassa presente nos canaviais, a bioeletricidade teria o potencial técnico para chegar a esses 148 mil gigawatts, o que representaria atender mais de 30% do consumo de energia no Sistema Integrado Nacional. Segundo dados do Boletim da Única de 2020, aponta que o Brasil tinha cerca de 8.996 usinas geradoras em operação. Desse número, 574 são geradoras de biomassa e 406 são usinas térmicas a biomassa. A biomassa chegou a representar cerca de 32% do crescimento anual da capacidade instalada no país. Em 2010, foi instalado um total de 1.750 megawatts novos pela fonte biomassa. Em 2020, segundo esse boletim, a biomassa já tinha instalado cerca de 175 megawatts novos e que, segundo este mesmo boletim, eles deveriam instalar mais de 241 megawatts até dezembro, totalizando 416 megawatts de acréscimo à matriz elétrica em 2020. Totalizando cerca de 24% do total instalado em 2010. A capacidade instalada do setor sucroenergético, ou seja,
a capacidade de produzir energia em larga escala com referência à bioeletricidade da cana, o setor sucroenergético tem cerca de 406 usinas termoelétricas em operação comercial, detendo cerca de 11.747 megawatts. São dados referentes a 2020, porém são dados que superam a capacidade instalada da usina hidrelétrica de Belo Monte. O setor sucroenergético representa em torno de 7% da potência outorgada no Brasil e 76% da fonte de biomassa em geral. E no Brasil, apenas 5 estados detêm 88% da capacidade instalada pela fonte biomassa no setor sucroenergético, que são os estados que mais produzem a cana-de-açúcar. Então, em primeiro lugar está São Paulo, que na safra 2019-2020 teve o seguinte ranking. Então, São Paulo com cerca de 53%, Goiás em segundo lugar com 12%, Minas Gerais 11% e Mato Grosso do Sul 7% e o Paraná com 5%. E como perspectiva futura sobre a geração de energia através da biomassa do bagaço da cana, nós temos, obviamente, né, com condições favoráveis, nós temos o potencial de crescer até 55% até 2030. Esperamos que esse setor cresça cada vez mais, principalmente no Brasil, com bastante energia limpa e renovável. É isso, pessoal. Muito obrigada.